Vamos continuar a nossa conversa, para a gente já parar para um cafezinho daqui a pouco, mas para entender um pouco melhor como a gente perpetua os cuidados com os biomas no mundo, eu gostaria de chamar ao palco o cientista da Academia Brasileira de Ciências, professor Carlos Nobre. Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado pelo convite. Vou colocar aqui algumas questões que eu vou tentar falar um pouquinho. Mas eu queria comentar com a colega que falou agora. Ela está? Não, ela saiu. Bom, ela é portuguesa, certo? E é muito interessante, uma portuguesa. Tudo bem, nós estamos em 2022. Mas todos somos indígenas. Mas a primeira coisa que o português tem que fazer é pedir desculpas pelo que eles fizeram para o Brasil. Os espanhóis pelo que eles fizeram para os outros países, os ingleses que eles fizeram pela América do Norte, os franceses, eles têm que pedir desculpa. Por quê? Porque eles chegaram no Brasil em 1500, aí tem a famosa, desculpe, eu vou começar, isso não estava nem no meu programa, mas eu achei pela sua exposição saber um pouquinho dessa história. O Pero Vaz de Caminha era o escriba da missão do Pedro Álvares Cabral, o militar Pedro Álvares Cabral, que estava indo para a Índia, com aquelas 13 naus. E aí eles chegam, descobrem o Brasil. Até hoje a ciência não conseguiu descobrir se foi acidental, que o navio escorreu ali, estava vindo, porque eles já sabiam a rota para ir para a Índia, era vir, sai lá de Lisboa, vem até o Equador, para o oeste, depois vira, desce, e eles já tinham ido várias vezes, algumas vezes, né? Essa é a descoberta do Américo Vespúcio. E aí eles erraram, ou seja, foi erro ou não, eles desconfiavam que tinha um continente, uma ilha, bom, de qualquer modo, chegou. Aí o Pero Vaz de Caminha escreve aquela bela carta de volta, uma das naus voltou para entregar a carta para informar o rei que tinham descoberto, eles falaram ilha, né? Não sabiam o que tinham descoberto com o supercontinente. Eles chegaram, vocês sabem. Eles chegaram, vocês sabem, eles foram recebidos muito bem pelos Tupinambá, que era o indígena que vivia naquela região. Hoje são os indígenas que vivia naquela região. Hoje são os Pataxó. Naquela época, aí são muito bem recebidos, se comunicavam, não falavam a língua, mas foram muito bem tratados, alimentados. Os indígenas deram tudo que os portugueses pediram para colocar. Continuar a viagem, ficaram 2 semanas. Para continuar a viagem, ficaram 2 semanas. Os portugueses fizeram aquela missa, aquela coisa toda. Aí o Pero Vaz de Caminha escreve. Ele ficou muito admirado porque ele chegou no final de abril. E é essa época que começa a chover muito ali. E ele estava olhando aquele morro. E ele estava olhando aquele morro viu a belíssima floresta ali. Viu a belíssima floresta ali. Lugar que ele chegou aquele lugar que ele chegou é um lugar que tem uma das maiores biodiversidades mais do que a Amazônia por quilômetro quadrado. Mais do que a Amazônia por quilômetro quadrado. Espécies tem 450 ali, naquele espécies de árvores ali, naquele lugar que eles chegaram. É mais do que a Amazônia tem. A Amazônia é 300. Ele ficou muito admirado, chuva todo dia vinha da Ele ficou muito admirado, chuva todo dia vinha da Península Ibérica. Semiárida. Ele ficou muito admirado e ele escreve. Ele ficou muito admirado e ele escreve. Belíssima carta, mas ele escreve. Belíssima carta, mas ele escreve. Em se plantando, tudo dá. A visão qual que é a visão? Ele vem da Península Ibérica. A visão ele vem da Península Ibérica, semiárida. Vê aquela belíssima Mata Aí ele vê aquela belíssima Mata Atlântica com árvores enormes, com chuva todo dia. Tira a Mata Atlântica e essa é a planta. mentalidade que todos os Essa é a mentalidade que todos os colonizadores que chegaram nas Américas trouxeram. Os Tupinambá, ali, que ele... Os Tupinambá, ali, que ele recebeu a visita... Eles já utilizavam lá atrás... Centenas de produtos da biodiversidade da Mata Atlântica. Era a vida deles, como a nossa colega antes falou. Aliás, antes, falou. Bancada anterior quão importante falou é a floresta em pé para a agricultura. Quão importante é a floresta em pé para a agricultura. Os portugueses ignoraram totalmente
os portugueses ignoraram totalmente. Eu vou comparar com... Isso não estava Aí eu vou comparar com... Isso não estava mais no meu programa aqui, mas eu fiquei entusiasmado com a fala dela. Aí os portugueses... Aí Américo Vespuccio, né? Todos nós conhecemos, estudamos lá, a gente faz história lá no ensino, navegador italiano, que estava contratado pelos reis portugueses e espanhóis. E ele voltou em 1503. Aí em 1503, ele veio na Baía de Guanabara. E aí, ali em 1503 já tinha alguns portugueses que tinham ficado. E ele já conseguiu se comunicar também, Baía de Guanabara, os Tupinambá. E ele, então, é convidado e visita a Mata Atlântica ali, na Baía de Guanabara mesmo, né? Onde é o Tijuca, aquela coisa toda. E ele ficou muito admirado com a Mata Atlântica e ele perguntou do que os indígenas viviam. Aí os indígenas do Tupinambá, eles explicaram que eles usavam centenas de produtos. Ele ficou tão admirado, ele escreve para um amigo dele, essa carta foi revelada séculos depois, um amigo na Itália, uma longa carta que ele fala assim: para nós voltarmos aqui, nós temos muito que aprender. Nós temos que aprender com os indígenas. Como que eles vivem tão bem dentro de uma floresta. Aí a gente pergunta, os portugueses que colonizaram o Brasil, os espanhóis que colonizaram os outros países, eles seguiram o conselho do Pero Vaz e Caminha ou do Américo Vespucio? O Pero Vaz e Caminha. Então, isso não foi só no Brasil, foi em todas as Américas, né? Então, por exemplo, todo mundo vivia muito bem. Eu não estou criticando aqui nenhuma empresa da carne, por favor, não estou criticando a carne, mas é só pensar o seguinte: eles vieram colonizar o Brasil, os outros países todos da América, também na África, também no Sudeste Asiático, e eles trouxeram a agricultura de lá. Os portugueses chegaram aqui, trouxeram cana-de-açúcar, trouxeram milho. E aí eles tentaram, eram os livros sobre isso, eles trouxeram gado. Só que o gado não vive dentro de floresta. E o primeiro lugar que eles levaram o gado foi o Nordeste. Eles começaram a trazer o gado pelo Nordeste, que é semiárido, um clima parecido com o de Portugal. E aí depois eles começaram a desmatar, e desmataram tudo. Então essa é um pouco, eu queria mencionar isso para colocar essa coisa. Somos todos povos indígenas? Não, não somos. O seu desafio temos todos que ser povos indígenas. É um desafio um pouco enorme, mas é o desafio que nós temos nesse século. E eu vou dizer agora, não vou me estender muito, vou responder as perguntas que me fizeram aqui, para a Amazônia, né? Esse é um grande desafio. Por quê? Os povos amazônicos, os humanos chegaram na Amazônia 12 mil anos atrás, vivem na Amazônia nesse tempo todo, e é como foi falado aqui, eles vivem com a floresta em pé, sempre viveram. E os povos indígenas da Amazônia, quando em 1500 existiam os estudos antropológicos, arqueológicos, estimam aí 8 a 10 milhões de populações indígenas amazônicas em mais de 1000 diferentes etnias. Mais de 1000. E depois, lógico, nós tivemos um momento na década de 40 que tinham 50 mil indígenas no Brasil. Nós praticamente quase extinguimos um grande genocídio em todas as Américas e no Brasil também. Mas depois a população foi criado o serviço do índio, depois criou o FUNAI, a população indígena cresceu mais. E na Amazônia toda são 2,4 milhões de indígenas, 300 grupos. Ela está dizendo que eu tenho 1 minuto. Então eu não vou falar nada do que ele pediu para eu falar. Então, é um pouco desse enorme desafio. E esse é um desafio que eu acho que vale a pena a gente atacar. Perguntando aqui, panorama geral dos dados, desmatamento. Lógico, América do Norte, Europa, Japão, China, o desmatamento vem caindo há décadas. O desmatamento nos Estados Unidos começou a regenerar os Estados Unidos, sabe quando? Em 1910. Todo o desmatamento da Europa é da Idade Média. Na Alemanha, parou o desmatamento em 1863.
Então, é só nos trópicos que o desmatamento disparou. Está aumentando em todos os países tropicais, com exceção de um ou outro. Gabon, Costa Rica, a Indonésia reduziu o desmatamento porque teve a regulamentação da palmeira do óleo, que a gente chama aqui de TND. Então, é isso. Então, é enorme. No Brasil, todos nós sabemos, nem preciso dizer para vocês, explodiram os desmatamentos. Está aqui o Tasso, que vai falar mais sobre isso. Explodiram os desmatamentos nos últimos anos de uma forma inaceitável. O que é salinização? Então, salinização, quero chamar a atenção de vocês, é o risco que todo o sul da Amazônia está correndo, que é do Atlântico até a Bolívia. Isso são 2,3 milhões de quilômetros quadrados que estão na beira do precipício de se autodegradar. Toda a floresta amazônica ali está degradada, o risco é enorme, está perdendo carbono. A floresta ali no norte de Mato Grosso do Sul, do Pará, ela virou fonte de carbono. E eu não estou falando a emissão de desmatamento, queimada e degradação. Estou falando a floresta virou fonte de carbono. Hoje eu tive uma breve conversa com o governador de Mato Grosso. Quando eu falei isso, ele disse que ele se assustou. Mas é isso mesmo. Norte de Mato Grosso, a floresta está se autodegradando. Se cruzar esse ponto de não retorno, não tem volta. Entre 30 e 50 anos, entre 50% e 70% da floresta amazônica desaparece. Vira um sistema degradado do céu aberto, vai perder mais de 200 bilhões de toneladas de gás carbônico. Não atingimos mais as metas do Acordo de Paris, que nos permite só emitir 400 bilhões para ficar abaixo de 1,5 grau. Então, tempo esgotado, tá bom. E aí, quais os desafios brasileiros para superar a crise climática? O Tasso me ajuda depois. É um enorme projeto, um enorme programa de restauração florestal. É isso que estou vendo aqui a minha amiga Patrícia também. As iniciativas Iowa e Systemic vão muito nessa linha. Restauração florestal. Nós vamos lançar amanhã, 13h, lá no Fórum Amazônia Legal. Quem quiser lá, assista. Nós vamos lançar uns projetos. Por que nós precisamos restaurar? Muito ambicioso. Nós precisamos restaurar no mínimo 50 milhões de hectares. No mínimo. Senão a Amazônia vai cruzar o ponto de não retorno. E por fim, quais são as possibilidades econômicas? Eu termino. É enorme. Aqui já foi falado na mesa anterior. O potencial da floresta em pé, com a imensa biodiversidade, hoje, 1 hectare de sistema agroflorestal, a melhor cooperativa da Amazônia, chama Canta, em Tomé Açu. Só para dar um exemplo de Canta, ela produz 64 produtos da biodiversidade, 120 produtos ao todo, e ela gera $1.000 de lucro por hectare por ano. Quanto que a pecuária na Amazônia gera? No máximo $100. No máximo $100. Então, economicamente, nem mais faz sentido. Não tem mercado. Tem mercado para carne, mas não tem... Não, por que não tem mercado para os produtos da biodiversidade? É lógico que tem. O açaí explodiu no mundo, castanha e vários outros produtos. Então, esse é o grande desafio. Vamos criar uma economia da biodiversidade, né? O que nós chamamos uma economia de floresta em pé. Desculpe aqui, vou reproduzir o que o candidato Lula falou durante a campanha. Economia de floresta em pé. Este é o nosso grande desafio de todos os países tropicais. O Brasil tem toda a condição de ser um dos grandes líderes. Nós estamos, a COP está sendo muito bom, a gente está conversando com todos os setores, sociedade civil, povos indígenas, setor industrial, estou vendo aqui a colega da Vale ali, setor industrial. Então, é um momento muito bom e vamos então, termino. Vamos vencer, que o Brasil seja o primeiro país a construir uma sólida, robusta e sustentável economia de floresta em pé, com enorme benefício para a economia do país, para o setor industrial, mas principalmente para as populações amazônicas que vão se beneficiar muito dessa nova bioeconomia. Muito obrigado. É legal fazer, você não acaba por força, você vai acabar com incentivos, com outros instrumentos. Mas é um tema importante. E o último que eu queria dar um exemplo, porque tem a ver com a questão toda atual da Amazônia, é o que aconteceu com a superfície de água no Brasil. Então, a superfície de água no Brasil, ela diminuiu, mesmo você considerando todas as variações que tiveram ao longo do tempo, né, de cheia e vazante, diminuiu 15% de 1990 até 2020. Né?
Para ter uma ideia do que isso significa, o Brasil tem 12% da água doce disponível no mundo, está no Brasil, doce na superfície, né? Então, o Brasil perdeu 15% da superfície de água nesse período. O que afeta, o que está gerando, né, a perda de superfície de água? Tanto, a gente tem a questão com as mudanças climáticas, então o aumento de temperatura está mudando os períodos de seca que a gente tem aqui na região centro-sul, e a força da evapotranspiração que vem da Amazônia para baixo está diminuindo. Então está aumentando a força da seca e diminuindo a força da água que vem da Amazônia por conta da redução da área de floresta e pela degradação causada pelo fogo. Então, a gente está provavelmente num ciclo muito próximo do chamado tipping point, né? O professor não está aqui agora, mas poderia falar mais sobre isso, que é essa história do tipping point são várias relações, né? E no Pantanal, que está diretamente afetado, a perda foi de 60%. Eu sei que parece meio louco falar de vacina, mas 60% nós fizemos 6 vezes o estudo. A gente fez uma vez, deu 60%, está errado, não pode ser 60%, a gente já teria percebido, faz de novo, e o canal perdeu 60% da água. E aí a gente foi até campo para ver, é uma coisa completamente louca, mas perdeu 60% da água que fica pelo menos 6 meses, áreas que ficam pelo menos 6 meses no ano alagadas. Bom, dito tudo isso, não há dúvida que o principal desafio do Brasil, em tudo que tem a ver com o uso da terra, tudo que tem a ver com o clima também, porque 50% das nossas emissões vêm do desmatamento, 75% das nossas emissões estão ligadas ao uso da terra, e a maior parte disso está vindo da Amazônia. Não há dúvida nenhuma de que nossa prioridade zero precisa ser estancar o desmatamento. Porque o desmatamento está ligado com todas essas transformações que estão acontecendo no Brasil. Obrigada, Tasso. Sempre um prazer de ouvir, e é impressionante os dados que você traz. Essa discussão de desmatamento ilegal e desmatamento zero, ela não é nova, né? Eu venho do varejo e há 12 anos atrás, estando no varejo, uma ligação com o Greenpeace, na época o André, o Marcelo, nem me lembro, nos botou na parede, quando eu falei que nós tínhamos um programa de desmatamento, de não comprar carne de área de desmatamento, e a pergunta era assim: desmatamento ilegal ou desmatamento zero? Então, a expectativa é que agora a gente chegue de fato a ações concretas para o desmatamento zero. A próxima pergunta vai para a querida Patrícia Ellen. Patrícia, você lançou aqui no primeiro dia que nós chegamos um relatório chamado A Maratona, né? The Amazon Marathon. E eu já li o relatório, tive o privilégio de ler, você me encaminhou, e eu queria que você contasse que soluções e descobertas do relatório que vocês fizeram e a sua imersão na Amazônia nesse processo, como é que foi? Obrigada, Camila. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, falando em português com um grupo que eu admiro muito aqui, logo depois do Tasso, para complementar. O relatório ele tem 3 olhares, né? Ele fala um pouco da parte de clima-natureza, parte econômica e das pessoas. Eu vou focar na parte que é meu local de fala, que meu lugar de fala, que é economia e gente. Até uma anedota, né? Eu sempre falei que meu propósito na vida, se eu fosse resumir em um número, seria o número 20, que eu nasci no Campo Limpo, em São Paulo, e hoje moro a cerca de 20 quilômetros de distância, e eu ganhei 20 anos de vida ao mudar de bairro na mesma cidade. E a gente não pode falar de nada do que a gente está falando aqui sem falar do contexto de desigualdade que a gente tem no Brasil. Na COP26 foram lançadas 2 corridas, a Race to Zero e a Race to Resilience. A Race to Zero tem toda essa parte climática, técnica, como é que a gente vai conseguir reduzir desmatamento, voltar a fazer O Brasil, inclusive, é a única grande nação no mundo que pode ser o que a gente fala ali de net positive, né, ser carbono zero e positiva para o clima e para as pessoas até 2030. E de uma forma que tenha um impacto mundial relevante. Eu estava, inclusive, teve o lançamento de um estudo técnico aqui que vale a pena, da Conservation International, que foi lançado aqui agora, essa semana na COP, chama Exponential Roadmap for Natural Climate Solutions, que tem falado muito como é que a gente acelera essa transição.
E nesse relatório eles falam do potencial de 10 gigatoneladas até 2030, só que desse potencial quase 40% vem da América Latina. E para ser da América Latina, quase 2/3 vem do Brasil. Então esse aqui é até mais agressivo e mais otimista do que a gente colocou na Maratona da Amazônia. Na Maratona da Amazônia a gente coloca 1,3 gigatoneladas até 2030, que foi todos os estudos aqui do Tasso, do professor Nobre, mas o que os estudiosos aqui internacionais estão colocando é uma expectativa que a gente tem até 2 gigatoneladas de redução até 2030. Então, acho que a primeira coisa é a gente sentar na mesa, e um dos pontos que a gente defende no relatório, que tem a ver com desigualdades de uma forma mais ampla, que é a desigualdade regional. O Global South tem que sentar na mesa com o Global North de um jeito completamente diferente. Mesmo aqui na COP, é impressionante. O Brasil tem a maior delegação, né, que só perde para a egípcia, mas vamos combinar que é a maior delegação sempre nas COPs. E nos debates internacionais mais decisivos, a gente é uma minoria muito grande e não é só uma questão de governo. O setor privado, o setor social também precisa ter essa participação de uma forma mais ativa para que a gente defina os padrões que depois influenciam todo o alcance dessas aspirações. Agora, no bloco social e econômico, a gente precisa trabalhar de uma forma diferente. Eu falo dos meus 20 quilômetros, é quase uma meia maratona. Aí quando eu falei, não, a gente vai lançar a maratona inteira agora, porque a gente precisa cruzar essa distância de uma forma sem precedentes. E de uma forma que revisa, inclusive, o modelo de desenvolvimento econômico e que tem muito a ver com esse contexto mundial. Porque talvez um dos grandes erros que eu cometi na minha carreira nos últimos 20 anos, aconselhando grandes empresas, governos, estados, municípios, foi sempre tentar, de alguma forma, emular modelos europeus, modelos do Sudeste Asiático, países que conseguiram dobrar o PIB em 2 décadas. O problema é que a base do desenvolvimento deles sempre foi extrativista. E o Brasil, ao imitar esse modelo, não conseguiu crescer, piorou as desigualdades e bateu esses recordes de desmatamento que nós estamos vendo agora. Então a gente precisa reaprender. E o reaprender é fazer de uma forma que não foi feita por esses países. E esse é o momento que o Sul Global entra. Esses 10 gigatoneladas que eu falei para vocês, 90% vem do Sul Global. E se a gente repetir o modelo extrativista, não vamos alcançar a meta. Então essa reflexão de um novo modelo de desenvolvimento econômico é urgente e nós precisamos ser protagonistas desse modelo. Então o relatório se chama Maratona da Amazônia, mas é sobre o Brasil. E sobre como o Brasil pode, sim, ter um modelo de desenvolvimento econômico, carbono zero, mas também positivo para as pessoas e para a economia. Para isso, a gente traz muito valor para cada um dos olhares. A gente falou muito de floresta em pé, mas a gente também fala do agro, da pecuária sustentável. Também trazemos um olhar de indústria. A gente fala muito pouco de indústria, mas é muito importante. Hoje a gente tem aqui 2 gigatoneladas de emissões por ano, 1/4 disso vem da indústria. Parece pouco, mas é muito importante. A gente precisa mensurar esse número e precisa apoiar que esse número também se reduza até 2030. O outro olhar que a gente traz é da bioeconomia. Nós falamos muito da bioeconomia aqui. Então eu vou falar de 3 coisas: valor, gente e escala. O valor, a gente consegue gerar até 150 bilhões de dólares de valor até 2030 e conseguimos dobrar o PIB até 2050 se nós fizermos um trabalho muito bem estruturado que cuide das pessoas e que cuide da escala dos projetos. Das pessoas, e aí a Amazônia é fundamental. A gente tem problema de desigualdades no Brasil, eu comecei falando disso. A Amazônia é o lugar que a gente tem mais pobreza, mais fome, mais violência. E não dá pra gente ter o lugar mais rico do mundo sendo o lugar onde as pessoas mais passam fome. Hoje, 1 a cada 10 pessoas passam fome no Sudeste, na Amazônia 3 em cada 10. Isso é inaceitável. Se a gente for olhar, então, pessoas em insegurança alimentar, quase 80% da Amazônia está nessa situação. Então, o relatório traz um olhar detalhado para as pessoas. E o mais importante é a escala dos projetos. O Tasso está aqui, o Virgílio da FAS está ali fora também. Eu acho que é uma mensagem muito importante. Aqui agradeço o Marcelo do Bradesco que está ali, a Malu que tem ajudado a gente. A gente precisa garantir que esses projetos que estão funcionando não precisem fazer funding todo ano. Meu sonho é que o Tasso, que o Virgílio, que a Ilona com o Igarapé, eles não precisem passar mais nem 1 minuto fazendo fundraising e que esses projetos nos próximos 10 anos tenham recurso garantido e previsibilidade para escalar, senão a gente não vai alcançar esses 50 milhões de hectares, não vai alcançar o valor da economia, e aí eu acho que é o papel de cada um de nós garantir que isso aconteça, e por isso que a gente termina o relatório, a maratona de todos nós juntos,
destacando alguns desses projetos e mostrando como eles podem crescer em uma escala sem precedentes. Eu acho que a missão nossa é essa, perguntar para o Tasso, do projeto de conectividade, professor Carlos, do projeto do Instituto de Tecnologia, e garantir que a gente investe nesses projetos e ajuda que eles escalem, e isso tem que acontecer agora. A gente precisa sair dessa COP com esses recursos garantidos. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. O Tasso trouxe dados ambientais, você acrescentou, além dos ambientais, econômicos e sociais, e também o desafio só fica grande, né? Então ele cresce, mas tem algumas empresas com case excelentes na ponta, a gente vai ouvir 2 aqui, como estão trabalhando na ponta do desenvolvimento territorial e regional, né? Falando de Amazônia. E aí eu gostaria aqui primeiro de passar para o Luiz Rielli da Sinergia, falar um pouco da Sinergia e nos contar, dentro do trabalho de vocês, quais foram os desafios que vocês encontram para o desenvolvimento territorial na Amazônia. Dá para desligar o ar aqui um pouquinho? Pode aumentar um pouco a temperatura do ar-condicionado aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Um desafio, falei depois do professor Carlos Nobre, Tasso, Patrícia, acho que até meio... Mas vamos tentar, né, David? Vamos com força. Bom, eu sou Luiz Rielli, eu sou pesquisador em Clima e Energia na Universidade de Lisboa e também atuo como consultor. Estou aqui representando hoje a Sinergia Consultoria. Vou contar um pouco quem é a Sinergia Consultoria, porque talvez muitos de vocês não conheçam. É uma consultoria com 17 anos de vida, brasileira, liderada por mulheres, por um corpo diretivo de mulheres, e que atua no tema de desenvolvimento territorial. São mais de 500 projetos nos últimos 17 anos, no Brasil e na África portuguesa, principalmente. Então, projetos que estão ligados a grandes projetos que usam recursos naturais, que fazem infraestrutura, enfim, tem os planos de compensação, e a Sinergia é um agente que está na ponta. Né? E por que convidaram a Sinergia hoje? Né? Porque nos últimos 10 anos, os projetos de infra na Amazônia vêm crescendo, e a gente sabe que é um território que precisa ter muita atenção. Então são 40 projetos que já foram executados pela Sinergia no bioma amazônico, vem crescendo, e a gente veio compartilhar um pouco que tipo de aprendizado que a gente teve, que tipo de desafio que a gente ainda vê pela frente. Então um olhar mais micro que eu vou trazer aqui não é um olhar tão macro. Né? Então, eu vou seguir um pouco a linha de raciocínio do Gustavo, do BNDES, hoje de manhã. Ele falou de 4 pontos. Né? Ele falou projetos, conhecimento, políticas e dinheiro. Dinheiro parece estar resolvido já, parece que tem dinheiro. Ele falou que estava resolvido, não falou, né? Exatamente. Não, piadas à parte, deixa eu lá. Projetos. Vou dar alguns exemplos de projetos que a Sinergia está envolvida, que são de grande escala bom, o que isso diferencia? Né? Então, a iniciativa Barcarena Sustentável é uma grande iniciativa de desenvolvimento regional vinculada ao projeto da Hydro ao Norte. Então, gestão de fundos, articulação entre os parceiros, execução de programas. O PDRS-X, que é uma sopa de letrinha, que é o Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu, vinculado a Belo Monte, Norte Energia. Mega plano de desenvolvimento regional. Imagina no Pará, no país Pará, o que é fazer esse plano de desenvolvimento regional. E qual que eu acho que é o diferencial? Né? Além de dar toda a complexidade da execução, a complexidade na articulação entre os fornecedores, na gestão dos fundos, é a articulação entre os parceiros. Existe uma série de organizações atuando na Amazônia, financiadores, implementadores, enfim, você sabe. Como é que a gente não sobrepõe esforços? Como é que a gente alavanca esforços? Como é que a gente inclui as especificidades de cada comunidade das Amazônias que existem, né? Porque não é uma enlatada Amazônia. Então, isso dá trabalho, mas tem que ser feito. Né? Então, nos 2 casos que eu citei, tanto no Barcarena Sustentável como no PDRS-X, isso é o trabalho que a Sinergia atua. Conhecimento. Nesses últimos 10 anos a gente aprendeu um monte de coisa, e nos últimos 3 anos a proposta é começar a compartilhar esses aprendizados. Então esse ano foi lançado 7 relatórios sobre desenvolvimento territorial integrado,
temáticos, sobre a pecuária, sobre a regeneração, como o Tasso citou, sobre fogos, né? Eu morar em Portugal, é fogos que fala. Os fogos e assim por diante. Trimestralmente também existem relatórios de mapas de calor, que podem ser acessados também quem tiver interesse, e que indicam zonas de risco, principalmente vinculadas à área de preservação. Então, tanto esses relatórios temáticos como os de mapas de calor estão disponíveis, quem tiver interesse. É uma fonte de dados primária importante, como a gente falou no painel passado. Terceiro ponto, políticas, e aí eu expando um pouco, né? Institucional, governança, né? Como fazer a governança desses múltiplos atores que estão ali, né? Também o papel que a sinergia tem sido demandado dos clientes e dos contratos, né? Então, não só participar dos fóruns que participam, né? Da concertação, da coalizão, e assim por diante, e outros, mas nos fóruns regionais, como é que medir os interesses dos diferentes atores, né? Como é que equilibra demandas mais macro com demanda mais micro. Isso também é algo que a sinergia tem feito, né? Então, o grande ponto e que é a perspectiva do pessoal, hoje tem 50 pessoas em campo nesse momento, atuando lá em campo na região amazônica. É o como. O grande compromisso não é ter o porquê fazer esses projetos, o que está sendo feito, mas o como é muito importante, né? Então, a gente falou várias vezes aqui ao longo desse dia de que as pessoas têm que ser a solução. As pessoas não são o problema, né? Então, e se algumas pessoas estão envolvidas em atividades que hoje são problemáticas, é porque elas não têm oportunidade de ter alternativas permanentes. Então, a gente tem que entender a causa, a origem desses problemas, né? Eu estou falando de atividades ilegais, né? Se estão envolvidas no desmatamento, na mineração, a gente tem que dar soluções permanentes. A gente tem que entender o contexto de pobreza. Então, esse é um pouco o olhar da sinergia. Tem 1 milhão de problemas, 1 milhão de desafios, mas como o meu tempo já acabou, vamos ver se a Denise consegue superar os desafios todos da Amazônia. Falando rápido. Então tá bom, eu vou usar o meu tempo de 10, vou tentar usar só 7, porque eu queria deixar uma mensagem importante no final sobre o nosso papel. Acho que cada um de nós aqui tem uma caneta bem importante, que pode ser usada para além do que a gente diretamente pode influenciar. Eu vou contar um pouco da história da Natura. Eu acho que para mobilizar, né, muito mais gente no papel que a gente tem como indivíduos, né, seja na proteção do bioma, seja no modelo de desenvolvimento sustentável possível, né, e que inclua todo mundo. Então, queria começar falando de que eu vou pular a parte de que a gente se vê como uma empresa que há mais de 20 anos está trabalhando nesse bioma. As atividades da Natura começaram ali por volta da Eco 92, a grande mobilização para a Amazônia aconteceu lá, e ali próximo do início dos anos 2000, Ecos, que é uma das linhas mais conhecidas que a gente tem hoje, a linha que mais representa a Amazônia, é o grande porta-voz, né, desse bioma, transformando bioeconomia, de floresta em pé. A gente chama de sócio-bioeconomia, para lembrar que essa economia também é feita para as pessoas que estão lá, e traz inovação e tecnologia para um bioma e transforma a floresta em pé também numa fonte de criação de economia que valorize esse desenvolvimento. Então, eu queria falar um pouco de fatos e dados. A gente está falando quem é Natura hoje no sistema, né? Natura é uma empresa hoje que tem em 100 países, tá? Que no início dos anos, agora em 2021, fez um relançamento do seu compromisso mundial, incluindo as 4 empresas que pertencem ao grupo hoje, e que no primeiro pilar fala de endereçar a crise climática e proteger a Amazônia como fonte essencial do combate aos efeitos da mudança do clima e da garantia, né, do net zero, do 1,5 grau. É carbono zero desde 2007, carbono neutro, desculpa, e busca o zero até 2030, como o Gonçalo falou hoje. E a gente está falando dentro de Amazônia de 8.155 famílias, 40 comunidades amazônicas em 89 territórios, 41 ingredientes da biodiversidade, 2 milhões de hectares de florestas preservadas direta e indiretamente pelas nossas atividades. Eu estou falando do modelo de negócio da Natura, não de um projeto, não de algo que vai à parte.
mas do próprio negócio. 16,5% de todas as compras da Natura, incluindo carros e móveis e tudo, vem da Amazônia. Então ela é a nossa própria cadeia de valor. Eu queria trazer 2 exemplos, acho que para inspirar, isso me inspira muito, de como uma atividade empresarial, aquilo que a gente usa para o business, pode servir como inspiração para como a gente se junta como empresa para fazer modelos de negócio diferentes, de sucesso, de impacto positivo e coletivo. O primeiro é um sistema agroflorestal, que hoje talvez seja uma das nossas melhores pesquisas de inovação, que está sendo aplicado em regiões, em parceria com a Canta, alguém já falou dela aqui, em regiões que eram de pasto ou desmatadas como fonte de regeneração, que tem cerca de 50% a 80% de espécies nativas, então ele é um reflorestamento com base na própria floresta, tá? Que ao mesmo tempo gera regeneração, gera economia, garante manejo sustentável dessas áreas e renda para essas comunidades. Então essa é uma das nossos compromissos de como usar ciência e tecnologia, pesquisa aplicada para regenerar a floresta. E um exemplo que eu gosto muito, que é o descobrir, na verdade, como os ativos da biodiversidade brasileira podem se transformar, né, em modelos, em negócios sustentáveis, no caso para nós, na economia da cosmética. Eu adoro o exemplo da ucuúba. A ucubeira, para quem não sabe, até 1995 era uma árvore considerada extinta pelo IBAMA. O uso do conhecimento tradicional como inspiração, e inclusive o pagamento por esse conhecimento tradicional por repartição de benefício, deu origem a um produto que eu pessoalmente adoro, que regenera a sua capacidade da pele de produzir ácido hialurônico e ao mesmo tempo fez com que uma árvore que era cortada para fazer cabo de vassoura e vendida por R$10 ficasse uma espécie produtiva do qual pelo menos, né, quem maneja essa ucuúba na floresta hoje recebe, né, uma planta anual, pelo menos 10 vezes mais, pelo menos R$100, se der tudo errado, pela venda do ativo, tá, para a gente, como parte disso. O que é o efeito como parte dessa cadeia? A ucubeira é o penúltimo ingrediente bem desenvolvido, o mais novo é tucumã. O tucumã tem um caso mais interessante. O tucumã, ele é a primeira palmeira que queima e a primeira que renasce, e o fruto do tucumã não era utilizado comercialmente até a gente descobrir um uso cosmético para o tucumã, e o tucumã tem o mesmo efeito agora de criar cadeias de valor altamente sustentáveis. O que isso significa na prática? Quando a gente está falando que a gente tem programas de carbono, por exemplo, de insetting, como a gente chama na Amazônia, o efeito da compra de R$1 de carbono, tá, gera R$32 de benefícios sociais e ambientais para o sistema. Isso é medido através de uma ferramenta que a Natura tem, que se chama Integrated P&L. E quando a gente está falando do trabalho que a gente tem nas cadeias da Amazônia, do nosso próprio negócio, para cada R$1 investido na região amazônica como um todo, a gente gera 8,6 de retorno social e ambiental naquela região. Então é sobre a importância dos negócios estarem a favor dos desafios do mundo, sobre a nossa capacidade de usar ciência, tecnologia, medida, know-how de business, para gerar cada vez mais esse modelo de desenvolvimento, se somar a ele, não achar que é o único a fazer. Mas eu falo, se alguém vai discutir desenvolvimento sustentável na Amazônia, eu quero me somar, porque eu talvez tenha um atalho, caminhos que a gente possa evitar, mas eu queria falar principalmente de parcerias para implementação. Eu queria mostrar um vídeo, deixa eu só terminar a fala, né, de um portal que a gente fez aqui, inclusive com um Tasso, o Map Biomas, HackLab, InfoAmazônia, que busca, e buscou nesse período agora, ser um agente de mobilização. Então eu queria deixar vocês com uma mensagem de cada um de nós como empresa, pode buscar ser mais mobilizador e convencer consumidores, clientes, pessoas, países, de que essa sim é uma causa de mobilização importante e do desenvolvimento também. Podia passar o vídeo. Privatização. Credibilidade. Saúde. Segurança. Inflação negativa. Salário mínimo.
For 20 years, Natura has been working with bioactives from the Amazon rainforest, creating sustainable products in partnership with Hibedinos, who contribute to keeping the forest standing. In collaboration with partners, we developed a portal that monitors the deforestation in real time with the help of satellite data. This is how Plenamata was born, and to show that Natura would stand in defense of the Amazon in a clear way, something unprecedented for a publicly traded company of this size. During the electoral period, we created the Amazonia Viva network with people from inside and outside the forest. Through this network, we publicly support the popular initiative bill Amazonia da Pé. It has as a goal to protect 57 million hectares of forest. The biggest TV presenter in the country signed the petition live on his show. We took the initiative to Rock in Rio and other festivals, also Natura Spaces, and invited the public to sign together. In parallel, we created a Twitter profile that gave visibility to the deforestation data, not only on Twitter, but also in high-impact places, in front of the government headquarters, occupying the largest panel in Latin America with a felled trees counter, during the break of the biggest news program in the country during the electoral period, and even in the break of the main presidential debate. The audience reacted to it. During the debate, Natura was in the trending topics, and Amazon was the 12th most talked about subject in the country. Candidates began to respond, including the presidential candidate for Brazil's largest party, who even mentioned the campaign in the debate. Nesse momento que nós conversamos, candidato Lula, 3.000 árvores foram derrubadas na Amazônia. The Plenamata portal had more hits during the campaign month than during the entire combined previous period when it was on the air. The campaign had more than 387 million impacts. 121 million people were reached. The repercussions reached the federal Senate. Nesses 8 minutos de fala, 12.800 árvores foram derrubadas na Amazônia. People were invited to act for what they believe in, the living Amazon. Muito bem. Muito obrigada. O nosso tempo está esgotado. Eu queria agradecer imensamente aos 4 painelistas e espero que tenhamos saído com a mensagem de que, independente da posição na sociedade, na economia, de qual ator está desempenhando o papel, seja com consultoria socioambiental em regiões críticas, seja a Natura fazendo excelência, seja com pesquisa, seja o trabalho da área que trabalha com a economia da natureza, é possível. A gente precisa acelerar essas iniciativas porque o tempo é agora. Obrigada a todos.